eu quero começar falando um pouquinho nessa noite sobre algo que me chama muito a atenção quando eu leio a palavra de Deus. E eu fico impressionado pela forma que Jesus fazia e movimentava a época dele. Era algo muito impressionante. Então, quando eu leio os textos, quando eu medito na palavra de Deus, e eu fico ali pensando e colocando na minha cabeça tudo aquilo que aconteceu, e eu sempre gosto de pensar que quando acontecia alguma situação, lá naquela época, e Jesus trazia uma parábola, ou os discípulos contavam alguma coisa, é muito interessante você pensar que eles não sabiam o que estava acontecendo. É diferente de nós, quando a gente lê o texto, quando a gente vai lá ler aquele texto, aquela parábola, ou seja o que for, a gente já sabe como que é o final. Quando você lê ali um capítulo, ou seja o que for da Bíblia, você já conhece como é o desenrolar. É como aquele filme que você gosta de assistir. Eu não sei você, mas eu tenho os meus filmes preferidos, que eu assisto sempre, nunca me canso. Inclusive a Gabi às vezes briga comigo, ela fala, pô, de novo a mesma coisa, de novo a mesma série. Então tem aqueles que eu gosto. Você também deve ter o seu preferido, né? O pastor Edilon gosta do Mazzaropi, mas cada um tem o seu preferido. E quando a gente lê a palavra de Deus, ou a gente lê uma história, a gente já sabe o final. Mas aquelas pessoas que viviam naquela época, ou que caminhavam com Jesus, apesar dos discípulos e quem escreveu os livros do Novo Testamento, escreverem depois que Jesus já tinha vindo, mas eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam ali incluídos num lugar, numa situação, num momento, que eles não sabiam como ia ser o próximo passo. O que ia acontecer logo depois que Jesus falasse alguma coisa. Eles não sabiam que logo depois que Jesus falasse alguma coisa ia acontecer um milagre, ou Jesus ia fazer uma grande multiplicação. Eles não sabiam, eles apenas confiavam que Jesus que estava ali poderia fazer alguma coisa diferente. Tanto que quando Jesus foi embora e ele morre, durante esses 3 dias, esse período de que Jesus não tinha ressuscitado, começou a gerar um descrédito no coração dos discípulos e daqueles que seguiam a Jesus. Porque imagina você no primeiro dia depois que Jesus morresse, se fosse você lá, você ia ficar, pô, e agora? Ele não era o Salvador? Ele não disse que voltaria? Quem viveu naquela época e que viu Jesus ali caminhando, fazendo milagres, depois de algum tempo, também ficou pensando, poxa, já se passou tantos anos, e Jesus ainda não voltou. Então o Evangelho no começo, ele era muito expandido, mas depois ele foi meio que em algumas pessoas, algumas castas, começou a cair em descrédito, porque eles não sabiam quando era, nem nós sabemos. Mas nós oramos e buscamos a Deus e queremos que Ele volte amanhã. Nós vivemos como se nós quiséssemos, espero que você também busque isso, e esteja ansioso pela volta de Jesus, mas nós vivemos a nossa vida crendo que Jesus vai voltar logo, daqui a pouco. E em cima desse contexto que eu falei agora, que me deixa muito impressionado, eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 8. Esse texto é uma parábola, você provavelmente conhece essa parábola, mas eu quero compartilhar com vocês. E o título da minha mensagem é A Lógica do Reino. Por que essas coisas às vezes parecem não fazer sentido, e eu quero explanar um pouquinho isso nessa noite. Então diz assim, o versículo 1 até o 8 fala: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. E combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Versículo 3: Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Versículo 6: Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. E o versículo 8: Ao cair da tarde,
o dono da vinha disse aos seus administradores, ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Eu vou deixar uma tarefa para você de casa, ler os outros 8 versículos, que vai até o 16, para você entender a história como um todo. Mas eu queria me concentrar nesses 8 versículos que nós lemos agora. Aqui é uma das parábolas que, se você vai estudar um pouquinho, ela é uma das que só está escrita em Mateus. Então só Mateus relatou essa parábola. E ali ele vem relatar como que era, o objetivo dele era relatar como que era o reino de Deus, e como que funcionava a mente de Jesus no povo que estava ali. E quando Jesus começa a falar dessa parábola, ele começa a causar um pouco de desconforto e confusão na cabeça daquelas pessoas que estavam acostumadas a ser vistas como se fossem castas, os que trabalhavam, os que eram sacerdotes, os que tinham alguma posição no reino. Então todos que tinham títulos, quando Jesus começa a falar sobre essa parábola, e começa a explicar, e traz esse administrador e fala para ele, a parábola é uma história, não aconteceu realmente, mas ele traz ali uma situação onde ele diz que o administrador chama o senhor lá, o dono da vinha, chama o seu administrador e fala: paga essas pessoas que vieram trabalhar para mim, e fala para ele: comece a pagar pelo último que veio. Ele poderia ali no meio da história já ter evitado essa situação toda, mas Jesus queria nos ensinar quando ele mandou pagar aquele que veio por último, e esse administrador começa a pagar aqueles homens, e ele dá 1 denário para aquele que começou a trabalhar. Lá o turno de trabalho era das 6 da manhã às 6 da noite, então esse cara chegou às 5 horas da tarde e trabalhou 1 hora só. Teve gente que chegou às 6 horas da manhã e trabalhou o turno todo. E aí Jesus está explicando e falando dessa parábola, e fala que aquele administrador falou: paga aquele último que chegou. E ele vai lá e dá 1 denário. Imagina se você estivesse na fila, você fosse um trabalhador que chegou às 6 horas da tarde, às 6 horas da manhã, e você vê aquele que recebeu 1 denário e chegou às 5 horas da tarde, você vai olhar e vai dizer: não, se o cara que chegou 5 horas da tarde recebeu 1, se eu vou receber mais. É a lógica. Se ele recebeu 1 e ele chegou às 5, eu cheguei às 6 horas da manhã. Eu vim mais cedo, eu cumpri o turno todo. Então eu mereço receber um pouco mais. Essa é a lógica da cabeça do ser humano. Essa é a lógica que o ser humano e a humanidade ensina. A lógica do mérito: se eu trabalhei mais, eu mereço mais. Ali onde esse homem ia buscar os trabalhadores, também chamava de mercado, era um mercado de trabalhadores. Então eles iam muito cedo para lá. Na época da colheita de uvas, sempre tinha muito trabalho. Então ali se reuniam todas as pessoas, era pai de família, era jovem, era mendigo, era pessoas que não tinham trabalho, era quem estava passando necessidade, todo mundo se reunia naquele lugar, para ver se conseguia um lugar para trabalhar, para tirar um pouquinho de dinheiro. Então esse lugar onde esse homem vai lá e busca essas pessoas, é um lugar onde está todo mundo. Mas a história conta que esse dono da vinha ia e voltava, e sempre que ele ia e voltava, ele encontrava alguém, até que ele chegou no último momento e encontrou ali alguns trabalhadores, e também disse: gente, vamos para lá, vamos trabalhar. E eles falaram: não, vamos trabalhar então, mesmo sabendo que era 5 horas da tarde. E aí ele pergunta: mas por que vocês estão aqui? Por que vocês estão desde cedo? Por que vocês estão aqui? Vocês não foram trabalhar ainda. E aí eles respondem para aquele homem, eles falam: porque ninguém nos contratou. Talvez fossem os mais velhos, talvez fossem os mais fracos, talvez fossem alguns que não tinham tanta força, não sei, mas eles estavam ali. E a história de Jesus é essa, ele conta essa história dizendo que esse administrador, esse homem, esse dono da vinha, leva essas pessoas até lá. Aqueles homens que chegaram por último começam a trabalhar. E na concepção desses homens, e a partir do segundo ali, daquelas pessoas que foram levadas depois, daqueles que foram levados às 6 horas da manhã, o administrador fala que ele não se compromete em dar 1 denário, ele fala: eu te pagarei conforme eu achar justo. Então todos os que vieram depois das 6 horas da manhã, eles recebem eles estavam dispostos a receber o que seria justo aos olhos do seu chefe. A parábola de Jesus, ela não vem só para ilustrar como que era o reino de Deus. Essa parábola, essa história que Jesus conta, não vem só para demonstrar como que era
como que vinha se estabelecer um novo reino. Ela vem nos desafiar. Ela vem olhar para dentro do nosso coração e dizer se nós entendemos qual que é a verdade do Evangelho. Essa parábola ela não vem só para nos dizer a verdade sobre o reino, mas ela vem para nos dizer se nós realmente entendemos o reino de Deus. Se você olhar essa parábola só assim, um olhar, numa leitura rápida, você vai dizer, cara, que injusto. O cara chegou 5 horas da tarde e ele recebeu o mesmo que o cara que trabalhou desde as 6 horas da manhã. Jesus estava naquela época desconstruindo a cabeça daquela geração. Uma geração que só trabalhava, que só recebia, que só dedicava pelo mérito. Se você faz mais, você ganha mais. Se você tem mais, você tem um lugar melhor. Se você consegue abraçar mais coisas eu vou te dar. Era essa a lógica que vinha crescendo no meio daquela geração, daquela sociedade. Talvez você olhe e fale, parece com a nossa. Sim, parece com a nossa. Parece com a nossa porque a gente não consegue entender, às vezes, como que é a lógica do reino. E talvez o seu coração seja igual a esses caras que olharam para aquele homem que chegou às 5 horas da tarde e disse, por que ele vai receber um denário? Se eu trabalhei o dia inteiro e vou receber um denário também. E diz que aquele administrador olhou para eles e falou assim, por que vocês julgam o meu coração, que é bondoso, que é generoso? Por que vocês vêm e reclamam deles ter recebido o mesmo com vocês, se o meu coração é generoso para abençoar a vida deles? Olha que interessante. Ele pergunta para aqueles homens e fala assim, é mal aos seus olhos que eu faça o bem? É mal para vocês que eu dei um pouco mais do que eles deveriam? Com o primeiro ele tinha acertado, era 1 denário. Meu pai falava, combinado não é caro, não é assim? Meu pai dizia para mim, falava R$5, aí ela gastava mais, eu vou deixar R$2 anotado na conta, meu pai paga depois. Ele chegava lá e voltava em casa e falava, o que eu te falei? Não era R$5? Combinado, ele sempre falava isso para mim, combinado não é caro. Então esse administrador olhou para aqueles homens e disse, cara, combinado não é caro. Eu te falei que era isso, eu estou te pagando o que eu te devo. Para os outros ele não tinha prometido nada. E aí ele faz essa pergunta, é mal aos seus olhos que eu faço bem? Jesus está mexendo com conceitos, ele está mexendo com a cabeça daquela gente. Ele está mudando a história daquelas pessoas e está fazendo eles compreenderem de uma forma diferente como que era o reino. Aquelas pessoas, eles só ouviam a parábola, e ali onde Jesus estava contando, tinha todo tipo de gente. Tinha pobre, tinha rico, diz que a multidão era cheia. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas que queriam ouvir o que Jesus estava falando para ir julgar ele. Tinha tudo, tinha publicano, tinha fariseu, tinha aquele da alta sociedade, aquele que era da baixa sociedade. Todo mundo estava ali. Para o pobre, para aquele que era esquecido por aquela galera ali religiosa, era muito legal. Falando, pô, que legal. Jesus quer me trazer para a mesa junto com todo esse povo aqui. Mas para aqueles lá que eram os maiores, aqueles que tinham estudado a lei, comparar eles a todos aqueles pobres, aqueles maltrapilhos, aqueles aleijados, aquelas pessoas que não tinham nada na sociedade, era difícil, foi difícil para eles. E aqui eu quero te falar uma coisa, como que está o nosso coração nesse momento, nesse dia, na nossa vida? Será que nós temos olhado para Deus e olhado para Ele e falado assim, Deus, por que o Senhor dá aquilo para aquele lá? Ele nem merece, eu oro mais que ele com certeza. Como que está o nosso coração quando nós nos conectamos com Deus? Como está o nosso coração quando nós olhamos para as outras pessoas? Será que nós estamos que nem esses trabalhadores da vinha que olharam e falaram, mas por que o Senhor vai pagar mais para eles? Como que explica isso? A lógica do reino ela é diferente. A lógica do reino ela faz uma curva naquilo que a gente pensa que é certo, que para nós parece ser justo. Parece fazer sentido, a lógica do reino é diferente. No nosso mundo, fazer justiça é dar para alguém o que ele merece, isso é justo. A pessoa merece, então ela vai ganhar aquilo que ela merece. Uns mais, outros menos. Mas na palavra de Deus, a lógica é diferente. Na palavra de Deus, fazer justiça é dar para alguém o que ela precisa. É diferente. Parece não fazer sentido, mas a lógica de Deus é diferente.
Fazer justiça é dar para aquela pessoa o que ela precisa, e não só o que ela merece ou não merece. Quando nós julgamos as pessoas, ou olhamos para alguém, e o nosso coração é de julgamento, nós pensamos dessa forma: não, mas essa aí merece passar pelo que está passando. Esse aí, meu Deus, já veio aqui no gabinete quantas vezes, e toda vez tem que estar falando a mesma coisa. Essa é a nossa lógica humana, mas a lógica de Deus, ela opera num nível, numa elevação diferente. Era isso que Jesus queria ensinar. Ele queria ensinar para toda aquela população, aqueles que o seguiam, que para ele, se quisesse seguir a ele, tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente, tinha que ter um coração aberto, tinha que fazer justiça do jeito certo. Gênesis 1, do 29 ao 30, começa a contar a história da humanidade, uma humanidade que cai, que vai ali e erra e falha, e a partir daquele momento, a partir da queda de Adão e Eva, eu e você e toda a humanidade é destituída, ela sai da presença de Deus, ela passa a viver por si mesmo. O ser humano que antes era guiado, era direcionado, era inspirado por Deus, a partir dessa quebra, do pecado, ele passa a olhar para si mesmo, e pensar na sua vida de acordo com o seu ponto de vista. É nesse momento onde as coisas acabam, onde o pecado vai e inunda a humanidade, que Deus começa a tratar, e já pensando, e já trabalhando na vinda do seu Filho, para que pudesse recuperar de novo a humanidade. Então a humanidade passa de um ser dependente de Deus, para um ser dependente de si mesmo. Gênesis 3,18 diz que a terra, ela produziria ervas, e daquelas ervas nós nos alimentaríamos, e ali também produziria espinhos, e daquilo ali a gente teria que tirar o que a gente come das coisas ruins, nós teríamos que plantar para comer. Não sei como que vai ser sua atitude quando chegar lá com Adão e Eva, mas eu quero ter uma com eles lá. Mas nós vivemos essa humanidade decaída, nós vivemos numa sociedade decaída, que nós precisamos suar para conquistar o que nós precisamos. A maldade entrou no nosso coração. Eu gosto muito de falar dos meus filhos, né? Eu acho que quando eles crescerem eu vou ter outros exemplos, mas agora são esses mesmo. O maior tem 3 anos, e o menor tem 8 meses. Hoje mesmo foi engraçado, a gente vindo no carro, aí a Gabi estava sentada atrás com eles, ela se maquiando, daqui a pouco eu só escuto a Gabi falando: não! Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? O maior estava com o pé dentro da boca, em cima do olho do menor, assim, em cima da cara dele. Aí eu falei: eu nunca ensinei a botar o pé na cabeça do menor. Não era por maldade, eu acho que ele não queria machucar. Mas o coração da gente parece que desde criança está cheio disso. É uma coisa incrível. Às vezes é um troco a mais. Hoje mesmo, a gente foi comer. E aí a gente pediu um McLanche Feliz lá, e a gente já tinha pego o brinquedo. E aí veio a bandejinha com o McLanche Feliz, e veio outro brinquedo. Aí eu olhei para a Gabi e falei: é teste, irmã. Vamos devolver o brinquedo, né? É errado. O brinquedo é legal, mas esse aqui não é meu, é deles. É assim, parece que é tão difícil. A Bíblia fala que é tão difícil fazer o bem. Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal eu vou lá e faço. É assim, a vida do ser humano é essa, porque nós somos inundados pela maldade. Desde lá do Adão e Eva, a gente é inundado, cheio. E se a gente não cuidar da nossa cabeça, do nosso coração, a gente vai lá e erra. E é assim. Jesus vem no meio dessa lógica, onde as pessoas recebiam e queriam receber por mérito. Ele veio ensinar que numa mesa, onde estavam reunidas todas as pessoas, e você era de um cargo muito importante na sociedade, o que ele disse? Senta no lado de lá, fica escondido, porque se tiver alguém mais importante, você está sentado no lugar de honra, eles vão te tirar, pensa na vergonha, eles vão te tirar do lugar dessa pessoa e vão colocar ele no teu lugar. A lógica é diferente, não faz sentido às vezes na nossa cabeça. Por quê? Porque se você é o governador, você vai sentar no melhor lugar, mas pense se chega qualquer outra pessoa que é mais importante que ele, vai ter que sair. Essa é a lógica do reino, é diferente, e às vezes para a gente é muito difícil, porque nós achamos que quem nós somos,
ou quem nós deveríamos ser, deveriam nos dar alguma coisa, quando na verdade nós deveríamos pensar ao contrário. Jesus em mim é a esperança da glória. Se Ele está em mim, as coisas vão acontecer, vai ser diferente. Se eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar, e se Jesus tem isso no seu plano, espera, calma, Ele vai te colocar no lugar onde você deveria estar. Mas não faça nada. E eu sempre que falo com os meninos que servem comigo, a galera dos adolescentes, falo assim, eu queria tanto tal coisa, eu queria fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu sempre falo para eles, gente, faça só aquilo que Deus pediu para você fazer. Se Deus não está te pedindo para fazer alguma coisa, é perda de tempo. Uma hora você vai ter que voltar e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então não perca tempo. A lógica do reino era sobre repartir, amor, dedicar a vida. No mundo nós não somos obrigados a repartir. Nós não somos obrigados a dar alguma coisa. O que o mundo ensina? Dê para você ter um sentimento bom dentro de você. Quando falo com pessoas do mundo que ajudam com cestas básicas, eu trabalhava numa empresa multinacional e eu perguntava, por que a gente dá a cesta básica? Aí eles falavam, tem uma coisa dentro de mim que me deixa feliz quando eu faço isso. Tem algo dentro de mim que me deixa animado. A lógica do mundo é essa, é só ficar animado. A nossa lógica de repartir é dizer, eu tenho um pouco, eu reparto com você que tem necessidade, e aquilo que a minha mão dá, ninguém precisa saber, eu estou aqui te ajudando, e está tudo certo. A minha recompensa vai ser no secreto. Essa é a lógica do reino. É diferente da lógica do mundo. As coisas que acontecem no mundo é diferente daqui. No reino nós fazemos as coisas por amor. No mundo nós fazemos as coisas por obrigação e para a nossa própria satisfação. Quando Jesus chega nesse contexto, Ele vem dizer, gente, vocês podem vir e sentar na minha mesa. Jesus propõe um escândalo. Jesus propõe que todos se sentem à mesa. Outra frase que eu gosto muito de falar é, tende paz com todos. Porque se você for assaltado na rua e levarem o teu celular, na mesma noite esse ladrão pode se converter e amanhã ele está sentado do lado do seu banco. E ele já vendeu o seu celular, já era. E a partir de agora ele passa a ser seu irmão. Vontade, mas ele é seu irmão. Essa é a lógica do reino. Uma mesa para todos. Aos pés da cruz o terreno é plano. Ninguém é mais ou menos, todos são iguais. O único que é mais é Jesus. Aos pés da cruz, todos nós nos sentamos, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, com aquilo que nós precisamos lutar todos os dias, mas ali, nós temos um lugar à mesa, e Jesus vem propor isso. Eu sei que, quando falamos de lógica, é muito lógico, e eu quero falar, vou dar um exemplo. Eu sei que a galera do Moving, que está aqui, que serve nos cultos, eles fazem com o coração aberto. Você às vezes entra e sai, nem vê que as coisas estão arrumadas, que está tudo certo, que ali no hall estavam os pedidos de oração, que tem um envelope atrás da sua cadeira. Você só chega aqui e vai embora. Eles não estão esperando de você um reconhecimento, dizendo assim, sou aqui da galera que serve aqui, eu preciso ser reconhecido. Não, tenho certeza que não. Mas seria muito bom que você fizesse isso. Seria muito bom que você, quando passasse por um voluntário, dissesse, obrigado por me proporcionar um lugar para eu cultuar nessa noite. A galera da técnica que está ali atrás, projeta a letra e corre para lá, e vem a tela e muda a outra, e baixa a luz e liga a luz. Você nem percebe. Galera do som, da câmera, da água, do bolo, estava muito bom, brincadeira. Todos eles servem aqui sem esperar um reconhecimento. E eu sei que esse é o coração deles porque eu conheço eles. Nunca ninguém te parou e falou, hoje é dia de me cumprimentar porque estava tudo limpo aqui dentro. Não, nunca ninguém me parou também para falar isso. Eles são felizes com o que eles fazem.
Eles não esperam um reconhecimento. E eles sabem que na mesa onde você está sentado, Ele também senta. Nós deveríamos ser mais gratos pelas pessoas que nos servem. Por isso que o reino de Deus, ele é assim mesmo. Onde os últimos podem ser os primeiros, é isso que essa parábola está dizendo. Aqueles que chegaram por último, podem se sentar junto conosco como se fosse o primeiro. E para que os primeiros saibam que não existe primeiro. O primeiro foi Jesus. Todos nós somos iguais. Ou você ainda acha que nós temos ou somos alguma coisa por algum mérito nosso? Meu Deus. Sei lá, eu sou o mais improvável, eu sou o mais, não sei. Não tem mérito nenhum. O meu mérito é Cristo. É Jesus fazendo em mim uma grande obra. Você não tem só as coisas que você tem só porque você se esforçou. Não, Deus te deu força. Deus te deu tempo. Deus investiu em você capacidade, vocação, chamados, empreendedorismo. Gente, quando eu converso com empresários, eu falo, meu Deus, como que isso surgiu dessa cabeça? Quando eu converso com alguém criativo, eu falo, meu Deus, como que você pode ser tão criativo? Quando eu converso com alguém que faz qualquer coisa diferente do que eu faço, eu falo, cara, como assim? Como que você pode cantar afinado e eu não consigo nem assoviar afinado? É dom, é vocação, é chamado. E é seu, mas porque Deus te deu. Deus te capacitou para isso. O Evangelho não diz respeito ao que nós devemos fazer em favor do Evangelho. O Evangelho diz respeito àquilo que nós somos através do Evangelho. O que nós fazemos é porque nós amamos a Jesus. Se eu perguntar para cada um de vocês, por que você faz isso por Jesus? Você pode até arranjar um monte de respostas para mim. Mas eu tenho certeza que lá dentro é porque você ama Jesus. Lá dentro é porque você fala assim, Senhor, de alguma forma eu quero servir aqueles que estão ao meu lado. Essa parábola vem para dizer que talvez a meritocracia não faça muito sentido no reino. Talvez o mérito, o cargo, ou seja o que for, não faça muito sentido. O que faz sentido é que eu e você precisamos buscar a direção de Deus para tudo que nós vamos fazer. Que eu e você precisamos nos entregar completamente, porque a mesa já está posta. A mesa já está posta. Você pode se achegar. Você pode participar com Jesus. Esse texto quer dizer quer nos mostrar que, às vezes, no nosso ponto de vista, pode não parecer justo, mas nós não entendemos quem é Deus, nós não sabemos quem é Ele. Ontem eu falei algo nos adolescentes que, depois que eu falei, marcou meu coração. Falei, Tiago, nunca vi Deus materializado assim em pessoa na minha frente. Talvez você já tenha tido uma experiência com Deus e tenha visto Ele, mas eu nunca vi. Eu particularmente nunca vi. Nunca cheguei, olhei e falei, está aqui Deus. Nunca vi. Mas eu consigo ver Deus através do Reni. Eu consigo ver Deus através do Christopher, do Fábio e de todos vocês. Da Milena, do Jairo. Essa é a expressão. Você é a figura de Deus aqui. Você é a expressão do que Deus quer fazer na vida das outras pessoas. Você precisa entender isso, que dentro de você não é só você. É Deus dentro de você, querendo fazer algo pelos outros.